Olá, prezados alunos e alunas do curso à distância aqui da Universidade Newton Lins. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana do curso à distância. Sou o professor Girlândio Dantas, disciplina Filosofia e Ética, onde a filosofia e a ética, a princípio, podem representar modelos ultrapassados de se pensar, principalmente com a velocidade de mudanças tecnológicas e comportamentais em um mundo cada vez mais globalizado. Os temas que iremos abordar essa semana serão o que é a filosofia, definições do contexto histórico da filosofia, o sentido da filosofia e o senso comum. Neste primeiro momento, serão abordados assuntos que proporcionarão uma reflexão sobre o que a filosofia representa, entender seu conceito e como está relacionada ao cotidiano de cada pessoa. Vamos começar abordando sobre o que significa filosofia, definições e contexto histórico. Considera-se o sentido da palavra filosofia relação com o ato de pensar sobre o que acontece ao nosso redor. O significado da vida para os humanos, animais e plantas. O ato de filosofar pode significar o saber, viver com sabedoria, com racionalidade e com a base em uma filosofia. De certo modo, é notável que a história esteja relacionada à atividade filosófica. Perceba que, geralmente, povos com relevância histórica apresentam grandes pensadores. Como exemplo, temos a Itália, no período renascentista, Inglaterra e França, nos séculos 17 e 18, e nos Estados Unidos, a partir do século 20. Segundo Hegel, ele conceitua que cada filosofia é o próprio tempo em cada pensamento. E cada filósofo é, portanto, alguém que pensa o próprio tempo a partir da sociedade em que vive. Filósofo não inventa a realidade, mas interpreta a realidade em que vive. Ele eleva a um conceito que é real. Portanto, pode-se afirmar que toda a filosofia deve ser considerada radical, pois não se contenta em ficar na superfície das coisas e sim procura ir cada vez mais às raízes, busca desvendar as razões. Agora vamos juntos conhecer as definições de filosofia. Visão do mundo, sabedoria de vida, esforço racional, fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. A definição de visão do mundo é um conjunto de ideias, valores, hábitos práticos e naturais, de um povo definido a uma identidade a um povo. Sabedoria de vida, também chamada de filosofia de vida, destaca-se nesse sentido as filosofias, como o budismo ou o cristianismo. Esforço racional concebe sentido ao universo, de modo ordenado. Revela a diferença entre a religião e a filosofia, onde a religião tem por base a fé, pela qual se aceitam verdades não demonstráveis. Fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Preocupam-se inicialmente com os princípios do conhecimento, chamado de epistemologia, ou teoria do conhecimento científico, com a origem, forma e conteúdo dos valores éticos, políticos e estéticos. Vamos juntos agora conhecer um pouco sobre o contexto histórico da filosofia. A filosofia, na forma de conhecimento sistemático, aparece há pouco mais de 2.500 anos atrás na Grécia Antiga, detonada como um marco para a civilização ocidental. Constituído desde 1500 a.C., o povo grego se concentrou às margens do mar Mediterrâneo, divididas em pequenas nações evoluídas, posteriormente para cidades independentes e rivais entre si. O povo grego é reconhecido historicamente por sua genialidade, representada por pintores, escultores, ceramistas, artesãos e pelos primeiros nomes da ciência e da filosofia. Exemplo, Tales de Mileto e Heráclito, entre outros. Vale ressaltar que os três mais importantes filósofos são Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos falar sobre o sentido da filosofia e o senso comum. De origem grega, philos quer dizer amigo, sofia quer dizer sabedoria. No sentido da palavra, filosofia significa apreço pelo saber, amor pelo conhecimento. Platão e Sócrates descrevem bem a concepção da filosofia como uma paixão pela busca da verdade, nos seus livros. O Banquete de Platão, descrito por Sócrates, e nos mais famosos livros de Platão, A República. Platão e Sócrates descrevem bem a concepção da filosofia como uma paixão pela busca na verdade de seus livros. O Banquete de Platão, descrito por Sócrates, é o mais famoso livro de Platão, A República.
De fato, a filosofia tem como princípio e a característica na unidade da realidade a unicidade do fundamento, a unicidade da razão. Na filosofia, sempre buscamos e acabamos afirmando um princípio único. O senso comum é aquele que é transmitido de geração para geração e nasce do esforço instintivo do ser humano. Faz normalmente para resolver problemas práticos e imediatos que surgem no dia a dia. O senso comum muda historicamente por influência do saber científico e tecnológico. Desta forma, o senso comum é simplificadamente o saber fazer, estando mais relacionado a uma crença, pois acredita-se no resultado sabendo o que deve ser feito para alcançá-lo, e totalmente admissível que no senso comum existam elementos científicos, teológicos, mitológicos ou até filosóficos, pois tais saberes se transtornam comuns no comportamento cotidiano das pessoas nas relações entre elas. É totalmente admissível que no senso comum existam elementos científicos, teológicos, mitológicos ou até filosóficos, pois tais saberes se tornarão comuns no comportamento cotidiano das pessoas e nas relações entre elas. Qualquer dúvida que você, aluno que está nos assistindo agora, venha a ter com as nossas atividades propostas, basta você seguir a nossa rota de aprendizagem. Rota essa que foi feita exclusivamente para sanar e tirar todas as suas dúvidas, garantindo assim um bom êxito em suas notas. Fique atento aos prazos e dias de entrega dos trabalhos, garantindo uma boa pontuação em suas notas no final de cada disciplina. Se as dúvidas continuarem, deixe seus comentários na sala virtual e com toda certeza teremos a satisfação de tirar todas as suas dúvidas. Portanto, desde já, convido você, aluno do ensino à distância, a assistir a nossa próxima videoaula. Sou o professor Girlândio Dantas, disciplina Filosofia e Ética, aqui pela Universidade Newton Lins. Espero vocês na nossa sala virtual. Até lá!